Pessoal, eu gostaria primeiramente de coração de agradecer não só a disponibilidade, mas todo esse trabalho que vocês têm feito, não só no Instagram, mas com o livro. Estou muito feliz do Memórias do Pica-Pau Amarelo estar abraçando essa nova jornada que está vindo por aí, que eu tenho certeza que já começou a ganhar o coração dos leitores e vai ser expandido por muitos outros lugares desse nosso país e quem sabe futuramente até fora, né? Gostaria que cada um se apresentasse. Fábio, por favor, se apresente. Diga o seu papel nesse livro. Então, olha, eu sou o professor Fábio, né? Conhecido como professor Fábio, mas eu sou Fábio Cardoso dos Santos, e na verdade acho que o meu papel é bem crucial aí junto com a Malu, né? E junto com o Ivan também, agora junto contigo, porque na verdade foram a tantas mãos, a 6 mãos, na verdade. Eu tenho um papel agora no livro como escritor e também como editor. Então a gente fica ali entre a cruz e a caldeirinha, né? Mas é um papel que eu gosto muito, né? Eu acho que não precisa nem falar, se estender muito nessa questão, porque realmente eu acho que todos nós comungamos aí da fonte do Monteiro Lobato de alguma forma, seja direto ou indiretamente. Tenho a honra de estar com um pé lá como editor e um pé também como escritor. Bom, eu acho que é como o Fábio falou, esse foi um projeto que a gente começou assim muito... Não foi um projeto muito longo, não, que nós ficamos assim planejando muito tempo, né? Nós, de repente, começamos a escrever. Eu acho que todo mundo gosta dos personagens do Monteiro Lobato, da literatura do Monteiro Lobato. Então, nós conversamos muito. Como nós somos muito próximos, né? O Fábio, eu considero ele parte mesmo da minha vida, da minha família. Então, acaba sendo fácil porque a gente se conhece muito. Então, eu sei o que ele pensa sem precisar toda hora ficar perguntando para ele o que ele vai pensar daquele personagem. Então, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, para fazer as coisas assim, quando está muito junto, porque eu preciso de uma concentração maior. Então, eu escrevo uma parte, eu já dou, olha, Fábio, o que você acha? Aí ele vai lendo, olha, podia melhorar aqui, vamos trocar lá. Então, depois a gente vai conversando. Por isso que eu falei, a nossa escrita... A gente já tem outros trabalhos junto, é muito tranquila. Eu acho que por causa desse conhecimento, eu já sei mais ou menos o que ele pensa e ele já sabe mais ou menos o que eu penso. Então, quando a gente pensou, né, nesse projeto, nós pensamos em trazer uma linguagem totalmente reformulada para esse momento. Eu acho que foi maravilhoso os personagens, né, toda a história do sítio e a literatura do Lobato, só que ela está precisando de dar uma repaginada. O mundo mudou, né, as gerações mudaram, as linguagens mudaram. Então, esses personagens, eles são inspirações. Eles não têm compromisso de manter nada do que está lá na literatura do Lobato, nem porque a gente nem tem essa pretensão mesmo de ser um Lobato, né? E aí a gente convidou a pessoa que a gente achava que ia ser perfeito, né, Fábio, para a ilustração. Eu pensei e o Fábio pensou a mesma coisa. Aí a gente falou, por que não convidar? Eu acho que ele pode falar por que ele aceitou. Quem será que é? Sua vez, Ivan. Na verdade, foi a minha sorte, né, esse convite, porque quando me apresentaram o projeto, né, eu falei, meu Deus, o que é isso? Não posso deixar de participar disso aqui, né? Bom, eu sou o Ivan, o ilustrador, Ivan Coutinho, eu assino, né? E aí caí nessa aí porque eles me adoraram a ilustração, mas na verdade eles que são adoráveis, né? Eles quando conheci os dois já fiquei apaixonado, falei, não, eu tenho que participar disso aqui. E eu ilustro há bastante tempo já, ilustro literatura, livros da área mais didáticos e tal, e infantil, juvenil, né? E até quando conversei com o Fábio e com o Malu, falei também do meu conhecimento mais na área de histórias em quadrinhos e tal, e eu não sabia nem se ela já sabia, eles dois já sabiam disso, mas assim, casou bem a ilustração meio pautada na história em quadrinho, mas não puxando muito para essas aventuras, né? E aí eu fui criando os personagens baseado com um traço de quadrinhos para a gente casar bem com as aventuras que os dois estão criando aí, né? E é aquilo que a Malu falou.
é apaixonante, cara, é muito legal. Você vai lendo o material e as ilustrações vão surgindo assim e você vai se envolvendo, né? E eu tô aí. Vamos seguir adiante com essas aventuras todas aí, né? A tela está aberta aqui nas ilustrações do Vesúvio, que será logo vocês vão ver. Logo. A sua ilustração é de uma, qual seria a palavra? Talvez de uma singelidade. Singelidade, existe essa palavra? É tão singelo e tão caprichoso e tão bonito, porque, assim, um bom livro, um bom texto, ele é muito bom, mas um bom livro com uma boa ilustração é melhor ainda, é 2 vezes bom, né? E quando eu estava lendo, eu comento isso com a Malu, quando eu vou contar para ela o que eu achei, que apesar das características serem apresentadas, né, serem todas apresentadas durante a leitura, quando você lê e dá uma espiadinha na ilustração, é como se os dois estivessem em casamento, os dois estivessem dando as mãos e fazendo daquilo um trabalho ainda mais bonito. Cara, parabéns, é muito bonito o seu trabalho. Eu ia deixar para puxar saco depois, mas eu aproveitei que você já falou agora por último. Luiz, rapidamente, eu acho que a ilustração, junto ao texto, é aquele carvãozinho para dar a centelha para a imaginação do leitor, sabe? Aí a molecada ou o jovem, quem estiver lendo, ele vai ver aquela situação daqueles reinos, daquelas coisas, mas só vai ver o início do negócio. Verdade. Na hora que ele for ler o material todo e todo o texto da Malu e do Fábio, aí ele vai entrar naquilo, cara. Ele vai entrar naquilo, ele já vai ver como que é e já vai desenhar na cabeça dele os personagens atuando ali, né? Foi assim que eu vi também. Também comecei a visualizar esses reinos todos aí. Maravilhoso. Eu gostaria de saber como foi que surgiu a ideia desse projeto, do Reino do Seu Lobato. Então, a ideia mesmo, ela surgiu junto com a própria Miraculous, né? Porque nós temos, né, eu e o Fábio, nós montamos, né, a editora Miraculous, que ela tinha o objetivo de estar publicando material para a faculdade Academos, que o Fábio é mantenedor, e eu sou um especial, saio de lá, né? Verdade. Tudo que é coisa eu fico ali, então eu escrevo material e é um lugar que eu gosto e nós estamos lá nesse trabalho aqui em Guarulhos desde 2017, mas o Fábio já estava, né, Fábio, com ela em outro lugar e depois trouxe para cá. Então, trabalhando, escrevendo material e tudo, aí o Fábio falou que queria montar, né, a editora, e ele queria montar e ia montar mesmo junto com o Amir, que era editor, que era escritor e que era nossa parte da nossa vida, nossa família, e então ele ia montar com ele. Só que aí, né, veio a fatalidade da pandemia e ele acabou falecendo, né, vitimado pela Covid, e o Fábio ficou ali com o projeto dele parado de ter a editora. E aí nós resolvemos tocar esse projeto e ter a nossa, né? Eu entrei junto com ele e a gente fez então a editora. E passeando na Feira do Livro, olhando quantas coleções, quanta coisa tem assim de série, né? E por alguém apaixonado por série, em leitura, em TV, tudo como nós somos, o Fábio que teve a ideia. Ele falou assim: Malu, vamos escrever, vamos tentar achar um jeito de ter na Miraculous uma série, ou uma coleção, se a gente não conseguir montar uma série. E aí, desse pensamento, por que não escrever sobre esses personagens? E aí começou assim, né, montamos, até num domingo lá, né, eu levei o texto, falei: Fábio, olha, eu escrevi alguma coisa. Ali na cozinha, ele lendo o texto, ele parou tudo e começou a ler. Vai chegar tal personagem, não era o outro. E aí conversamos, ajustamos toda a ideia e dali nasceu. E nesse momento nós já estamos com 10 textos, 10. Nós temos 10 prontinhos, esperando, né, algumas. Primeiro temos que fazer, né, a Miraculous, como está começando, a gente não pode investir só em algo que é nosso, então
a gente está fazendo bem aos poucos, e com esse, conforme for chegando no mercado, conforme as pessoas forem se apropriando do texto, forem gostando, e aí a gente vai colocando as outras histórias. E o projeto, ele não está terminado, ele está sendo construído, porque a partir do momento que você faz o primeiro, aí nós temos que pensar muito bem como que nós vamos ter que fazer o segundo, porque os personagens são os mesmos, eles não podem ficar mudando característica nem nada, e outros personagens vão chegando, então eles têm que manter, outros têm que chegar, a gente não pode se perder, né? É necessário uma fichinha mesmo técnica, porque como eles têm poderes, eles têm muita ação, como é que você escreve tudo isso, sem contar que nós não somos dedicados só a isso, nós temos mais um monte de trabalho fora, né? Exatamente, eu acho que a editora, ela nasceu com um grande fôlego, né? Porque dentro de todo o contexto, nós tivemos que nos representar, nos reorganizar. E a editora, ela entrou nesse passo também, né? Então eu acho que isso foi um construto de duas pessoas que tinham um amigo em comum e que por conta de todo o que já foi relatado, nós perdemos. E a editora, ela nasce com uma grande força de querer mover, de querer mudar, de querer olhar para diversos livros que até então você não comunga, você é meio que esquecido. E o Monteiro Lobato foi uma dessas obras, né? Há muita divergência sobre o Monteiro Lobato, porque eles colocam muitos pontos, eles colocam muitas questões, né? Trazem a questão do preconceito, não preconceito, aquela questão toda, e que eu acho extremamente importante. Primeiro, que a gente estava num outro... Ele vivia numa outra época, ele estava dentro de outro contexto, tudo isso tem que ser respeitado, a meu ver, e acredito discutido também, né? Discutido também, né? Sim. Eu até participo de algumas rodas literárias que até entraram em pauta outro dia, eu achei fantástico. Eu falei, gente, mas tudo é uma questão de olhar, é de onde os meus pés estão que eu tenho que enunciar o que eu vou comungar. E o Monteiro Lobato, ele fez isso dentro de uma ótica, dentro de um contexto que a gente não deve desmerecer ou não, né? E quando nós pensamos nessa outra obra, né, de trazer ele nesse novo contexto, com uma nova roupagem, com outros personagens, com superpoderes, foi justamente para dinamizar essa obra que é tão maravilhosa, né? Então eu acredito muito que assim, o trabalho ele vai ganhar um espaço muito grande, porque eu acho que nós temos uma geração muito forte que bebeu nas fontes, né, nas letras de Monteiro Lobato, e não tem quem não goste da Emília, não tem quem não goste da Tia Anastácia, não tem quem não goste, por mais divergência que tenha, né, mas as pessoas, elas gostam, e eu acho que aí está a diferença, né, e quando a Miraculous propõe esse livro, essa série, essa coleção, eu acho que nós fomos muito felizes com isso, com essa obra, porque nós temos um outro olhar diante de um grandioso escritor que foi o Monteiro Lobato, né? Então eu acredito aí que, somado às forças, nós iremos aí galgar grandes espaços, porque ele precisa ser divulgado, né? Ele precisa ser trazido, ele precisa ser comungado, ele precisa ser estudado. Eu acho que isso que o Fábio falou é mais ou menos você trouxe o Monteiro Lobato para um momento, tipo, ele era analógico e ele se tornou agora digital, vamos supor. Totalmente. Assim. Sem dúvida. Uma das coisas que eu fiquei muito triste esse ano na prefeitura, né, que eu sou professora de criança, né, eu sou professora fundamental 1, eu acho que fez uns 2 anos atrás, e desde lá eu venho com essa vontade de trazer novamente alguma coisa, trazer mesmo para a nossa linguagem, para o nosso universo, as coisas do Lobato. Teve uma prova oficial da prefeitura, e as perguntas foram em cima do Lobato, e os alunos foram super mal. Não o meu, de toda a escola. E aí, só que assim, não sei a reação de cada professor, mas eu sei a minha. Eu fui perguntando, depois fui vendo, ninguém conhecia. Então, assim, de repente, ele está muito vivo na memória das gerações que está passando, mas ela não está presente. Então, como nós até colocamos na nossa apresentação, né, do livro, dos objetivos principais é trazer Lobato para a memória viva dessa criança que está aqui e que não sabe geração. mais
Lobato. É a geração que vai levar adiante. Sim, sim. Porque, e agora, para eu trazer um Lobato para a geração do século XXI, que está com computadores, com jogos e com toda essa, eu tenho que trazer dentro da linguagem que ele está habituado. Então, quando eu falo de poderes, né, e quem lê a série vai perceber que esses poderes são poderes que todos nós precisamos ter para viver. Então, quando eu falo de poderes, eu falo de aventuras, eu estou trazendo para essa linguagem do game, para essa linguagem das séries, né, que estão aí presentes em um monte de plataformas. Então, eu não posso mais deixar os personagens dessa literatura que foi lá do começo do século XIX lá, com a mesma linguagem, porque o meu aluno vai querer ouvir mais. Ele não vai querer se interagir com eles. Então, é trazer o Lobato novamente e falar para essas crianças, olha, esses personagens, eles são maravilhosos. Aí sim, como, né, se algum professor for trabalhar, ele pode até fazer um contraponto, estudar quem foi Lobato, da onde que surgiu, mas não deixar perder essas obras. Ela renovar, porque ela não tem essa atualização. Então, onde se viu Lobato se perder na memória das crianças? Tudo começa quando o criador, ele percebe o desequilíbrio e ele cria Lobato para que vá se resolver essa sistemática. Então eu acho que isso é fantástico. O divino sempre preponderou na vida da gente. Ivan, e como que surgiu essa oportunidade de você estar fazendo parte desse projeto? Quando é que você entra em ação? Porque, de certa forma, você também é o criador, né? Não é só da ilustração. As ilustrações caminham junto, né, com o texto, né? Eu caí porque eu também conhecia o Amir, né, que faz parte de toda do nosso grupo aqui, né? E, por acaso, eu estava fazendo um trabalho com o Fábio, umas ilustrações que o Fábio gostou muito também, né? E aí eu acabei indo até a Bienal para conhecê-los pessoalmente, porque tudo é digital agora, né? Aí eu conheci o Fábio, a Malu e tal, e levei várias ilustrações, e acabaram gostando do material, e tô junto aí ilustrando para eles, né? E o que o Fábio falou sobre a atualização de tudo, né? Tudo que vem renovando, né? Eu tô aqui agora ilustrando o Vesúvio, né? E por exemplo, os centauros eu coloquei cabelo afro, né? Aqueles rastafari, assim, né? E lembrando que o avental da Anastácia, ele é aquele avental afro que é amarrado, exatamente, e aquele cabelo já. Então a gente vai dando umas pinceladinhas aí, vão surgir mais personagens, é claro, né? Mas a gente vai fazendo que todos eles sejam reconhecidos aí na nossa diversidade aí do nosso Brasil, né? A gente vai colocando essa modernidade neles, né? E isso que é legal, isso que vai pegando esse gancho do texto que se modernizou, e os personagens também, né? Quando eles vão atuar aí nos seus atos heróicos aí dentro, nas aventuras aí, né? Essa questão do avental que o Ivan tocou foi uma das discussões mesmo. Como fazer esse avental? Porque tem avental, né, as duas, mas elas têm aventais de dona de casa. É verdade. Porque naquele momento, mulheres normalmente em casa, a questão mesmo da própria função da Anastácia ali, né, que é uma função assim mais de submissão mesmo. Então, eu acho que todas as profissões, elas se identificam muito por roupas. Então, eu tenho um avental no médico, eu tenho um avental com o enfermeiro, eu tenho um avental naquela pessoa que trabalha na fábrica, um avental naquele feirante. Todo mundo usa avental. Eu uso avental o tempo todo como professora. Só colocando nesse momento aí, lentamente, todos vão descobrir que o avental e as roupas deles são os uniformes dos heróis. E eles estão representando. Sim, porque eles são heróis. De uma forma verdadeira, né? Exato. Sim. Então eu não posso ter, é um avental que me representa. Se esse personagem não é uma dona de casa e não está na cozinha, eu não posso ter um avental que representa uma dona de casa.
Então, são representações, esse uniforme que eles utilizam, né? E, assim, eu acho que mais, não agora, que ainda está bem pouco conhecido, né, o livro, tudo, mas em outro momento, com mais tempo, eu acho que seria uma discussão muito boa a gente falar da função deles mesmo, na própria construção de Brasil, de povo, né? E não é à toa que eles têm aquelas tonalidades de pele, quem que chega primeiro, por que eles vestem aquelas cores, e isso vai somando, porque o Fábio, né, ele é uma pessoa especialista em literatura, ele é doutor em história, né, na parte de linguística e tudo mais, então nessa construção aí que vai contribuir muito com a nossa discussão. Eu sou de história e filosofia, então assim, toda essa discussão da própria formação nossa vai ajudando a trazer uma linguagem mais reflexiva para esses personagens, para eles não ficarem só no desenho. A própria chegada de Monteiro Lobato, né? De Lobato, desculpa, aí eu já fazendo a ligação. Do seu Lobato. Do seu Lobato. A própria chegada dele no início já é quando falo o tom de pele dele, para mim já é aquela coisa impactante, já me deixou todo arrepiado, já me deixou feliz. O Luiz falou isso, falou assim, por que ele é jambo? Tá vendo? Isso é legal notar, porque assim... notou que ele era meio jambo. Exato. E olha, só retomando, Luiz, essa questão do avental, eu acho extremamente importante, porque o lugar que nós ocupamos, ele é uma condição de poder. O avental, indireta ou diretamente, ele me dá uma questão de poder. Eu posso usar um avental na cozinha que ele vai me dar o poder de cozinhar. Eu posso ir para a esfera escolar que ele vai me dar o poder do conhecimento. Né, eu posso ir para a área da medicina, que ele vai me dar o poder de diagnosticar, de fazer. Então, eu sempre digo como é bonito a gente tratar dessas esferas com o respectivo poder. Então, já que estamos falando de personagens, não poderíamos empoderá-los dessa forma, seja por meio de um avental, seja por meio de um sapato, seja por meio de um cabelo, seja por meio de uma roupa. Então, eu acho que essa é a grande mistura daquele caldeirão mágico que faz todo o aspecto ser diferente. E eu achei legal uma fala do Luiz sobre a chegada da Dona Benta no reino, que é assim, eu não falei nada, até deixei, ele só comentou e eu não falei nada, mas eu gostaria que ele comentasse para vocês o que ele sentiu quando ele viu. É porque quando a gente vai lendo o livro, como é uma desconstrução do personagem, você pode esperar tudo. Mas, eu tendo a imagem da Dona Benta de mais de 60 anos, imagina, eu cresci a minha vida inteira lendo o Lobato, assistindo na televisão, e a imagem que eu tenho da Dona Benta é uma senhora de mais de 60 anos que fica brava e morre, quase infarta do coração quando os netos fazem alguma travessura. Nada mais que isso, não que ela não tenha uma importância, ela tem importância dentro do contexto. Mas ela lá na história de Monteiro Lobato, ela não é nada mais, nada menos do que apenas a avó carinhosa. Beleza. Sim. Eu lendo o livro e tudo mais, eu percebo que alguém vai chegar e a gente fica naquela expectativa de quem vai ser. Quando eu vejo que a Dona Benta, e eu leio que ela tá chegando, não simplesmente só vindo ali do céu, jogada pelo Criador, mas andando dias e dias no frio que tava, toda disposta, com a malinha dela carregando, andando dias, eu falei, gente, eu não tô acreditando. Que maravilhoso isso. Chega desse clichê de mostrar que uma senhora não pode tá bem de saúde ou disposta para andar, para caminhar bastante, ou ser saudável, fazer qualquer outras coisas que qualquer outra pessoa consegue fazer. É como se ficar idoso é acabar a vida, né? Sim. E não existe isso. Uma pessoa de 60 anos nem é idosa ainda, gente. Se você não dá para fazer essas coisas. E Luiz, isso que você falou, que você traz, exatamente isso. Esses são os Brasis que nós temos. Essas são as pessoas que nós temos. Eu tenho sim aquele que morre cedo, infelizmente, fatalmente, só que eu tenho aquele idoso, eu tiro pela minha tia até com 90 anos, minha tia era virada no saci, virada no giraia, como diz o outro, entendeu? Então, ela tinha 90 anos, né? Morreu com 96. Então, mas minha tia tinha um fôlego de vida, tinha uma gama de viver. Então é o que eu falo. E quantas outras nós não temos, né? E aí hoje, antigamente, por exemplo, uma pessoa com 50, 55 anos, 60 anos era considerado velho. Hoje não. Ele está se descobrindo. Você vê nas academias tudo. Então
essa questão dela mesmo como um todo, né, desse fôlego, desse ânimo, dessa questão toda que ela traz, e a gente percebe no livro realmente que ela tem um vigor, né? E isso até o auge pela própria roupa. até pela própria roupa, exatamente. Dela, né? Ela chega no saltinho Inclusive, ali. já que a gente está nesse assunto, qual o personagem favorito de vocês? O Ivan, que com certeza vai ser o que ele mais gostou de desenhar, acredito. Mas eu confesso para vocês que já de cara eu já me senti um negócio do meu coração pela tia Anastácia. Me puxou muito. Eu também tenho um xodó pela Anastácia, viu? Eu achei ela muito bonitinha, assim, muito... Ela é. Muito... Eu acho que quem não, né? Eu não sei como é que eu viro a câmera aqui, mas olha ela aqui. Você vai mostrar? Ai, que delícia! E olha, Vesúvio que nem sequer tá aí para o povo. Só no memória, gente. Que Vesúvio, é só para vocês. Olha, mas eu, Luiz, eu sou encantado por todos, na verdade. Eu achei o estilo do seu Lobato fantástico, aquele sapato azul poderoso dele, sabe? Eu acho ele muito pomposo. E sem contar, claro, a tia Anastácia, porque é isso que você falou, a gente traz a memória lá atrás, né? Então eu também bebi nessa fonte, eu assistia os seriados da Globo e li o livro, né? E tantas outras versões que a gente tem. Então ela sempre foi um dengo, né? Acho que com todos. Mas eu vou te falar, hoje para mim é difícil eu selecionar um, porque eu acho que todos eles trazem alguma coisa. Agora, é claro que a gente tem os xodós, né? Então, somos filhos de vocês. Exato. Então, assim, eu sou suspeito. Eu sou aquele pai meio galinha que põe o filhinho debaixo das asas. Preferência. Por isso que são fantásticos. E o Lobato, né? E o Lobato, eu acho que como personagem, é exatamente essa a ideia. Ele foi um escritor importantíssimo que criou tudo isso. Só que ele se perde no meio da obra. Todo mundo conhece hoje os personagens, principalmente a Emília, ela acabou ficando muito forte, né? Explorando a questão da roupa, do brinquedo mesmo, né? Aquilo que o mercado ofereceu sobre a Emília, e acabou dando uma importância para a Emília maior, que ela ofuscou os demais. Os demais, exatamente. Até o próprio Lobato, ouso dizer. Sim, próprio Lobato. Então, assim, isso é uma percepção minha, que eu acho que a Emília, ela é muito, e os demais ficaram muito pouco, vamos assim dizer, porque apagado, a importância, né, do Lobato ali. Então, ele vir como um personagem, como não está, né, a figura dele não é mais presente aqui no nosso mundo físico, eu acho que é trazer novamente essa discussão de que existe essa pessoa, e ali ele vai ter uma função de liderança, liderar as criaturas que são inicialmente dele, né? Foi ele que criou esses personagens. E dá um pouco mais de visibilidade para aqueles que não tiveram e que, na verdade, na literatura dele é quem constrói a literatura. Porque a Emília, ela é mais um dos personagens. Então, nós vamos... Todos eles no reino do seu Lobato, eles têm uma importância. Todos vão ter. Então, assim, eu acho que... não sei... xodó, não é como o Fábio falou mesmo, como ele acaba sendo filhos, aí você acaba assim começa a ver características tão boas de um e de outro, e não tem como ter uma preferência mesmo por eles, porque você está envolvido ali, porque você fala, eu vou colocar essa qualidade nesse, porque é uma qualidade que você quer o melhor daquele personagem. Então não é mais a Anastácia tá muito bonitinha, a soma do quem ela é com o que o Ivan ofereceu para ela, tá muito bonitinho. Tá sim. Tá um charme. Muito bonita mesmo. Mas vamos ter que, eu acho, né, que pelo tempo que a gente está aqui, já está terminando, eu acho que vamos tentar, quem lê esse primeiro livro, entender que a cada livro chega personagens novos, né, chega personagens do próprio, esse primeiro só tem os 3, o seu Lobato, a Anastácia, a Dona Benta, e os demais todos vão chegar a seu tempo. Né? E você tem que descobrir também como que eles chegaram com a idade que eles chegaram, porque tudo isso também é muito, muito explicado, é construído no texto, né? Por que eles chegaram com essa idade, por que eles têm
essas características. Então, nós temos tantos personagens para chegar ainda que tá no 10º e ainda não chegou todo. Mas é interessante que o livro, eu acho que ele teve as páginas e o texto que merecia ter. É uma leitura que, para criança do nosso tempo, vai ser uma leitura mais tranquila, sabe? De você sentar num dia de tarde, de domingo, na terça-feira, você chega da escola, você fala, deixa eu ler. E eu tenho certeza que a criança que pegar esse livro, ela vai conseguir devorar ele. Que essa é uma coisa muito gostosa. Eu percebi isso sendo adulto, porque eu sei que mora uma criança que ainda dentro de mim, e quando eu quis devorar, eu já imaginei as crianças lendo, e eu creio que isso vai acontecer. E é interessante que isso, de ter um gancho para um próximo livro, eu entendi que as aventuras e as dinâmicas e as emoções vão crescer a cada volume. E isso também dá uma empolgação maior, porque essa desconstrução do personagem permite com que a gente não espere nada. A gente pode esperar tudo e esperar nada ao mesmo tempo. A gente não sabe o que está por vir. É uma nova versão, é uma desconstrução, uma repaginada. Aqui, ó, uma coisa que eu sei, que vai vir coisa boa. Isso vai. E o próprio livro já fala, né? Nem Exato. Eles sabem, porque na vida você não sabe o que vem amanhã, sabe? Posso dar um spoiler? É porque como eles são super-heróis, para as pessoas que estão assistindo e que ainda não entendeu muito bem da dinâmica, eles possuem poderes mágicos. A gente até cita aqui algumas vezes. E o mais interessante para mim dessa questão é o fato deles não saberem de cara quais os poderes e a gente descobrir junto. Tanto que o da Dona Benta, eu já senti que teve um spoilerzinho antes dela saber, eu já tô sabendo qual é o poder dela, que possivelmente pode ser o poder dela. Às vezes eu tô me enganando. O Fábio não achou que ia chegar um personagem, chegou outro. Sim. Então, e essa é a questão legal, né? Porque na vida, eu não sei o que vai ser amanhã. Eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu vou viver amanhã. Mas pode mudar tudo, e eles também não sabem, porque de repente ali muda, aí eles planejam uma missão e aí chega lá, a coisa acontece diferente, porque eles vão descobrir outras dificuldades, outras coisas, vão deparar com... Então, é uma vida muito próxima de identificação mesmo com a nossa vida real também, né? Com a identificação com o personagem, com as ações. Vocês falaram que já tem 10 textos prontos, quem deve estar morrendo de felicidade é o Ivan, né? Que tem um monte de trabalho para realizar. O Ivan Nossa, querendo ele ou não. Nem precisa pensar que vai sair dessa saga. Ele ainda tem uma vantagem. Além dele ilustrar, ele se identificou com o projeto, ou seja, ele ainda está sabendo na frente de todos nós, digo eu e os leitores, quais são os próximos reinos, o que tá por vir. Ivan, você ganhou na loteria, hein? Olha só. Todo mundo falou, que beleza! Vocês já falaram um pouco durante a entrevista sobre o próximo livro que tá por vir. O Ivan mostrou um pouco das ilustrações, a Malu e o Fábio já citaram um nome. Vocês podem contar um pouquinho mais desse segundo livro? Ou só um pouquinho, Essa vai ser uma aventura E tanto, com muitas personagens da mitologia. Ela vai estar mais voltada para a mitologia mesmo, né? Uma mistura aí de personagens da mitologia. E a maior parte dessa vai ser o mistério do Vesúvio, né? Então, tá aí para descobrir. Tá aí para descobrir. Nem preciso dizer. Sabe o que é. Já diz o mistério do Vesúvio, você já imagina o que vem por aí. Imagina. Vai ser de muito fôlego. Em março, mais ou menos, ele está sendo lançado, né? Mas assim, Deus finalzinho de março, nós vamos ter. E ele também vai sair, ele vai ser traduzido, tá? Ele vai ter em inglês. Vai ter inglês e espanhol. Wow, eu hablo espanhol um pouquinho, não também, pero... Aí, tá vendo? Já como quando você disse que ele pode sair para fora, ele pode sair para fora mesmo. Literalmente. Que maravilha. Olha, e que essa aventura tenha o mesmo fôlego que a editora e que uma paixão e o carinho de vocês por esse projeto, que eu tenho certeza que essa dedicação e esse carinho vocês estão colocando em todos os outros que vocês fazem, que os meus seguidores possam conhecer vocês melhores, que possam seguir vocês, inclusive, por favor, deixem suas redes sociais aqui. Concluída a questão da página deles, né? Porque como nós temos uma editora, e a editora, ela tem a página dela, né? Da Miraculous Editora, que é a página dali. E por que nós criamos outras?
né, a página do Reino do Seu Lobato, porque essa página é para a interação com os personagens. E é o que eu conversei com o Fábio, né? E nós dois, nós não temos tempo para ficar para esse Brasil afora divulgando um trabalho de escritor nosso. Ainda não. Nós temos... Ainda não. Não, mas não vamos ter, porque assim, a gente tem tanta coisa e não tem como você fazer um trabalho pontual só de divulgar. Falar, vamos só trabalhar livro, vamos fazer conversa em todos os estados, vamos sair por aí e o restante, né? Então não dá. Então, do mesmo jeito que todos os escritores têm as suas páginas e faz ali um trabalho que é com o seu livro, nós separamos ela exatamente para a gente ter um trabalho à parte. Então, nem tudo, né, que vai na página do Lobato, ela vai estar na editora. Sim. Nem tudo, nem nada, né? Ela vai conversar com o leitor. Falar do lançamento, né, do livro, falar que é questão da produção da editora, vai estar. Agora, quando falar do livro, dos personagens, brincadeiras, interações, jogos, né, que criança gosta disso, de jogos 7 erros, vamos achar a diferença. Tá, Malu, quero saber aqui quem conseguiu achar os 7 erros aqui do último post. Eu apanhei feio. Eu achei. Era um detalhezinho ínfimo que estava lá, mas eu achei. Mas tem ele está falando dos 7 erros. Eu achei muito difícil também. Eu consegui ver 6. E agora né, a minha filha, a parte da mídia, né, dela, quem cuida é a minha filha e o meu que está vendo agora. E ela fez um outro joguinho de 7 erros hoje que nem postamos ainda, mas também eu achei tão difícil que eu consegui achar 6. Aí tô lá batendo, falei, não conta, para achar o 7º. Então, mas isso é muito legal, porque é o exercício que a criança precisa estar fazendo para poder desenvolver o cognitivo. Não só a criança, olha a gente aí com dificuldade. Exato, então, é um passatempo legal. Passa ali, de repente, você se vê preso ali procurando os erros. Acho isso muito interessante. E o objetivo é que tenha muita criança, que tenha muita gente nessa página, que curta, que goste, que comente, que deixe ali, que peça, quem sabe vem lá, pede, traz de novo aquele joguinho, traz outro joguinho, faz outro nesse sentido. Esse daí é um sonho. Queria agradecer vocês, muito, muito, muito. Eu já agradeci no começo, mas eu não teria como não terminar agradecendo novamente, não só pela disposição, mas pelo projeto que vocês estão realizando, o carinho e dedicação que vocês estão colocando nele. Eu acho que é muito essencial trazer Lobato para uma nova adaptação. E vocês estão fazendo valer a pena, para mim, pela primeira vez, desde 2019, quando a obra cai em domínio público, vocês estão fazendo valer a pena esse domínio público. Fazendo valer a pena o Lobato ter virado nosso. Quem já ficou interessado e curioso a partir desse nosso bate-papo, não perde tempo, gente. É muito, muito, muito fácil. É só entrar no www.miraculoseditora.com.br. E bem claro, né, gente? É assim que adquire o livro, né? Tá com um preço muito justo, principalmente nos dias de hoje, que livro, gente, tá valendo ouro, não é fácil publicar, e principalmente com preço de custo, e tá muito bom. É isso. Entrem lá, comprem, e por favor, venham comentar com a gente as suas, digamos assim, as suas impressões, né? É gostoso bater papo e ver pontos diferentes que a gente às vezes não percebeu.